agradecer o convite do Altieri, né, para falar sobre esse tema que é tão polêmico e tão relevante no evento que nós estamos realizando aqui, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E por que falar de eutanásia no mês de prevenção ao suicídio? Basicamente, a etimologia da palavra eutanásia significa eu, de bom, e thanos, que significa morte. Ou seja, eutanásia é boa morte. É isso que representa a eutanásia. Quem traz essa definição é o filósofo inglês chamado Francis Bacon, no seu livro Organo. Ele traz essa definição: boa morte, suave e sem sofrimento. O significado de eutanásia para a medicina é a ação de provocar morte indolor a um paciente atingido por uma doença sem cura que causa sofrimento e ou dor insuportável. No direito, a eutanásia é a causa da morte de alguém ou de morrer por esse propósito. Seria como se fosse uma espécie de ato de piedade. As variações da eutanásia. Existem algumas espécies de eutanásia. Primeiramente, vamos falar da ortotanásia. O que é ortotanásia? Ela designa-se a suspensão dos meios medicamentosos ou artificiais de manutenção da vida de um paciente em coma irreversível. Ou seja, parar de utilizar os medicamentos e os procedimentos médicos para manter a vida. Essa é a ortotanásia. A distanásia. A distanásia aponta-se o emprego de todos os meios terapêuticos possíveis, inclusive os extraordinários e experimentais, num paciente terminal. Ou seja, é tentar a todo e qualquer custo manter a vida daquela pessoa, independente se ela está em um sofrimento intenso ou não. Tipos de eutanásia. Eutanásia ativa e passiva. Ativa é se a morte é provocada. Passiva é se ela advém por omissão. A voluntária é quando o paciente expressa a manifesta vontade de morrer. Ou seja, através de um documento, através de dizer para o seu parente, né, ou até mesmo para o médico. Involuntária quando um indivíduo, grupo ou sociedade decide por fim a vida do paciente, sem que este exprima e manifeste a sua vontade. É o caso, por exemplo, de deficientes mentais, dementes ou pessoas em estado de coma. Situações que ensejam a eutanásia. Existem 3 situações. E quem nos traz isso é o jurista Ronald Dworkin, na obra O Domínio da Vida, no qual ele, além de falar de eutanásia, fala também sobre aborto e algumas características de liberdade individual que são muito polêmicas. O primeiro tipo de paciente é o paciente consciente, que é como vimos aqui no filme, o caso do Jack Kevorkian, e a sua primeira paciente, que foi a Janet Adkins. A Janet Adkins, ela estava em estágio inicial do Alzheimer, ou seja, ela tinha um certo teor de consciência, mas ainda assim ela resolveu ter a manifestação de vontade, através da sua autonomia, de dar fim à própria vida, tendo em vista a possibilidade de, mais adiante, não poder se relembrar do marido, ou dos filhos, ou de qualquer pessoa que fosse, e ficar completamente desorientado. Paciente inconsciente. Aqui nós temos o caso da Nancy Cruzan e o caso Timothy Quill também. Primeiro vamos falar do caso Timothy Quill. Timothy Quill foi um médico que realizou um ato de eutanásia na sua paciente Patricia Trumbull. Qual foi o problema da Patricia Trumbull? O que ela tinha como doença? Ela sofreu um acidente e teve os ossos dilacerados e adquiriu um axioma durante a intervenção médica. Então ela ficou completamente incapacitada. E aí o Timothy Quill, diferentemente do Jack Kevorkian, que é o que os juristas fazem essa distinção, o Jack Kevorkian ele não tinha um contato duradouro com seus pacientes. Já o Timothy Quill ele teve um contato duradouro com a Patrícia. E aí por isso ele resolveu tomar esse ato de compaixão com ela e exterminar a vida dela. Inclusive, ele produziu 2 livros a respeito desse caso, que é Death and Dignity, Morte e Dignidade, fazendo escolhas e tomando atitudes.
e A Midwife Through the Dying Process, que é uma senhora de meia vida num processo de morte. Caso Nancy Cruzan. O caso Nancy Cruzan nos leva a mais atenção, porque a Nancy Cruzan, ela realmente foi uma paciente que não tinha nenhuma forma de autonomia da vontade, porque ela estava em coma. O caso Nancy Cruzan, ele nos relata aqui, o Ronald Dworkin, que é o seguinte: os pais de Nancy Cruzan disseram ao juiz do Missouri que várias vezes ao longo dos anos ela havia manifestado o desejo de não ser mantida viva, e isso antes de sofrer o acidente. Em tais circunstâncias, o juiz concordou e autorizou o desligamento das sondas, mas o advogado que o tribunal designara para representá-la achou que era de responsabilidade recorrer da decisão. E o Supremo Tribunal do Missouri sustentou que o direito desse Estado não permitiu o desligamento de forma clara e consciente. Só permitia de forma clara e consciente. A Nancy Cruzan, aqui, o que foi que aconteceu com ela? Vamos ver, porque aqui no slide ele mostra essa... Não. Dá uma pausa aí.